Boa noite, graça e paz, amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Desde já quero agradecer ao Tiago, ao seu pai, pela oportunidade, pelo convite. Estamos aqui trazendo a palavra de Deus, de podermos cultuar juntos aqui nessa noite, né? E faço parte ali da igreja, primeira igreja batista Carisma do Jardim América. Estou ali há 23 anos, congregando ali, pastor Nilton de Moura, pastora Elizabeth, seu filho que tem conduzido lá agora, pastor Luciano de Moura e a pastora Raquel. Converti ali com 21 anos de idade, né? Deus fez uma obra redentora na minha vida, né? Quando puder ter uma oportunidade, eu posso contar aqui um pouco breve de um testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, porque Deus pega as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus faz isso, né? Deus me poupou a minha vida num livramento, indo para um baile funk, aos 21 anos de idade. Deus interviu ali de eu não ser morto dentro de uma Kombi que foi toda forjada pelos traficantes. E para a glória de Deus, no sepultamento desse amigo que veio a falecer, afastado da igreja lá em qual eu congrego hoje em dia, a palavra penetrou no meu coração ali. Deus falou comigo num sepultamento, a palavra me quebrantou, eu pude perceber a presença de Deus, o amor do Pai, o Abba Pai, e ali estamos ali congregando por 23 anos ali naquela casa. Nunca desejei me desviar da presença de Deus, porque eu sei de onde Ele me tirou, e tem feito maravilhas no meio da nossa casa, da minha família. Sou casado há 15 anos, ganhei a minha esposa para Jesus, tenho uma filha chamada Valentina, tem 8 anos de idade, fruto de um milagre também. Perante a medicina eu não poderia ser pai, mas prove Deus fazer esse milagre, Tiago, né? Fiz a cirurgia, não fiquei bom, e aí, quando eu levei os exames para o médico, ele falou: meu filho, você vai ter que fazer o que a medicina manda fazer, né? A seminação. Aí eu não aceitei essa palavra, irmão. No meu espírito eu falei: o pouco com Deus se torna muito. Tudo é possível àquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. E aí, irmão, no final do ano de 2014, entre o Natal e a semana do Natal para o Ano Novo, eu tive um sonho. Deus me deu um sonho, eu segurando uma criança numa manta rosa. E ali eu entendi que Deus estava nos abençoando. E quando virou o ano, eu olhei para minha esposa, a gente se preparando para cultuar no domingo. Eu olhei para ela e falei: você se encontra grávida. Ela: impossível, você está em tratamento. Não tem como eu estar grávida. Você fez os seus exames, os seus resultados não foram positivos. E eu falei para ela, você está grávida. E naquela mesma semana ela começou a ter os sintomas de uma grávida. Cheguei de um plantão de quinta-feira lá do Bronstein, do Meia. Passei pela farmácia, comprei o teste, entreguei a ela. Ela meia Tomé, não querendo acreditar, fez o teste. Quando eu estava dormindo, me acordou na madrugada e deu positivo. A ela ainda incrédula. Na sexta-feira eu folguei, falei: vamos no Bronstein que tem lá no bairro, vamos fazer o exame de sangue. E aí fomos e fizemos, e à noite estava lá, positivo, ela estava grávida. Deus fez um milagre. Deus está fazendo um milagre em nosso meio, amém, irmão? Se tu creres, vai ver a glória de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá na Epístola de Hebreus. O Tiago me passou um tema, qual a igreja aqui está caminhando, numa vida com propósito. É um texto de uma gama muito grande, porque uma igreja que anda no propósito é uma igreja que está com a sua fé alicerçada em Cristo, é uma igreja que tem a sua fé cristocêntrica,
É uma igreja que vive na dependência do Senhor, que tem o entendimento do teu chamado, que tem a convicção daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que Ele está fazendo e aquilo que Ele ainda há de fazer. Porque a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Deus que operou com Moisés, tirando o povo do Egito. É o Deus, aleluia, que foi naquela cruz, morreu, derramou o seu sangue carmesim para nos redimir de um império. Colossenses capítulo 3, versículo diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do teu amor. Foi assim que Ele fez comigo naquele dia. Ele me tirou, me transportou de um caminho de morte, de uma vida morta, de uma vida sem essência, de uma vida sem propósito, e me levou para o propósito, porque o propósito de Deus é que eu e você caminhamos para a vida eterna. O propósito da igreja é trazer aqueles que estão lá fora a conhecer o caminho da verdade, tirar deles desse império de alguém que governa, que aprisiona a pessoa, que leva ela a viver uma vida de pecado, separada da graça e do amor de Deus. Mas só em Cristo Jesus, e através da minha vida e da sua vida, podemos levar essa palavra libertadora para que eles conheçam esse Deus, o Deus de amor, o Deus da graça e o Deus da misericórdia. Por isso a igreja, ela tem um papel fundamental na terra, de anunciar essa boa nova, de pregar o evangelho, obrigado meu irmão, de anunciar a palavra da salvação. E por isso nós precisamos entender hoje um pouquinho o que é uma vida com propósito. E a pergunta que eu faço para a igreja: o que é um propósito para Deus? O que seria um propósito para Deus? O que seria ter essa vida no propósito daquilo que Deus espera de mim e de você, como servo dele, como os anunciadores dessa palavra, de fazer o id dele, de anunciar a tempo e fora de tempo a palavra, porque os dias estão sendo abreviados. Os dias, a cada dia que passa, a iniquidade aumenta, o amor de muitos se esfriando, a iniquidade se multiplicando, a ciência se evoluindo, tentando fulminar a palavra de Deus. Mas se nós estivermos no propósito, no coração, na vontade de Deus, nós somos imparáveis. Você pode falar comigo? Nós somos imparáveis. Quando estamos no propósito de Deus. Não no meu propósito, mas no propósito de Deus. No propósito de Deus. Quando Noé entendeu o propósito de Deus de fazer a arca, Deus desenhou tudo e deu para ele: Noé, aqui, faz a arca desse jeito. Faz assim que vai dar certo. E deu certo. O que cabe a mim, a cada um de nós, a viver o propósito de Deus, é sempre estar na obediência e se submeter à voz de Deus, à voz profética, a voz que vai nos conduzir, o Espírito Santo que vai nortear a nossa vida, a nossa caminhada. E aqui em Hebreus, no capítulo 10, do 34 em diante, vai dizer assim: quem está comigo, diga amém. Diz assim: porque não somente vós que compadeceste dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuir de vós mesmo patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Repita assim comigo: a confiança. E ele vai dizer assim: ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Fala comigo assim: perseverança. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. E aí ele vai dizer no versículo 37: porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Tem justo aqui nessa noite, meu irmão?
E aí ele vai dizer no versículo, vai dar continuidade, ele vai dizer: e se retroceder, nele não se compaz a minha alma. Vou repetir de novo: se retroceder, nele não se compraz a minha alma. E o versículo 39 vai dizer: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé. Fala assim: da fé, para a conservação da alma. Amém? Amém? Interessante que aqui o autor, ele começa a dizer de não abandonar, portanto, a vossa confiança. E aí eu quero falar que uma vida de propósito, ou o que é um propósito de Deus, eu quero abordar aqui alguns assuntos, que vai falar, o primeiro vai falar de fé, o segundo vai falar de confiança, entrega, o terceiro vai falar da perseverança, o quarto vai falar do amor e obediência, e o quinto, para selar, ser cheio do Espírito Santo. Não tem como viver uma vida de propósito sem estar debaixo desse guarda-chuva que se abre, e ali a gente tem que estar debaixo dele. Porque o que é um propósito? É aquilo que você quer buscar, alcançar, um intuito, algo que você foca, que você almeja conquistar. O apóstolo Paulo vai dizer em Filipenses: e prosseguindo para o alvo. O apóstolo Paulo, ele tinha um objetivo, o alvo era Cristo. Então, qual é o objetivo nosso? Qual é o que você tem alcançado, ou o que você quer alcançar no reino? Qual é o intuito? Nós como igreja, o que Deus espera da gente? O que seria esse propósito para Deus? Se entendemos que o propósito é algo que almeja, é algo que nós temos que conquistar. E qual é o papel da igreja na terra? Conquistar os perdidos, despovoar o inferno e povoar o céu. Fazer que as pessoas lá fora conheçam a verdade que vai libertar eles, que me libertou, que libertou muitos que podem estar aqui nessa noite, que conheceu essa verdade, e que está passando por esse processo constantemente de libertação. Porque eu entendo que libertação é para mim, diariamente, o cristão ele tem que se libertar, se desprender de algo. Salvação é para aquele que não conhece o Cristo. Os ímpios lá fora precisam da salvação. Quando ele entra aqui, ele passa pelo processo da libertação. À medida que ouve a palavra, traz luz no seu entendimento, clareia onde há treva e ele é liberto. Porque a Bíblia diz que aonde há luz, as trevas não suportarão. Então você é liberto quando você está na luz. Davi vai falar aqui: lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Hoje tu é conduzido por luz, por caminho. Hoje você sabe aonde você pode tropeçar. Mas aquele que está lá fora, ele está cegado, ele não sabe, ele não conhece, ele está aprisionado, ele está encarcerado. Não tem quem guie eles. Mas quando entra a palavra, quando entra a luz, e conhecereis a verdade vos libertará, muda a história do camarada, muda história, muda percurso de vida. Quem está comigo, diga amém. Então o primeiro assunto do propósito que eu quero abordar com os irmãos é a fé, e uma fé que tem que ser cristocêntrica, uma fé em Jesus, crendo nele, absolutamente naquilo que ele fez por mim, por você naquela cruz, de dar a sua vida, de morrer pelo seu pecado. Eu costumo dizer que nós éramos um terreno que ninguém queria investir, que ninguém queria comprar, mas ele olha, ele fala: eu compro esse terreno, eu compro e pago por ele, e eu vou fazer a limpeza, eu vou cercar e vou murar, porque vai ser uma propriedade minha, em qual eu vou investir e vou edificar algo ali. Nós éramos assim, sem Deus, sem ter nada, áridos. Mas Deus investiu em mim, Tiago, investiu em você, e aleluia, construiu algo em nós.
e está construindo até a volta dele, porque a Bíblia vai dizer que aquele que começou a boa obra é fiel de terminar até a volta dele. Então eu entendo que eu e a cada um de nós estamos no processo. Nós não somos diferentes daqueles que estão lá fora. A única coisa que vai diferenciar é que hoje eu tenho Jesus e eles não têm. A graça que me alcançou tem em mim que alcançar eles também. O que diferencia é que eu sou perdoado e eles ainda não são. Nós precisamos despertar como igreja para o propósito de Deus, irmão, porque os dias estão ficando abreviados. Deus quer encher esses lugares aqui. Deus quer encher esse lugar aqui de pessoas que vai chegar aqui, que vai ter um encontro, que vai receber uma filiação de Deus, que vai ter um casamento restaurado, que Deus vai abrir portas excelentes, que vai abrir oportunidade de faculdade, de emprego, como fez na minha vida, que nem profissão eu tinha quando eu me converti, mas Deus coloca uma pessoa no meu caminho que eu nunca vi, que eu nem conhecia. Eu ouvi comentar que eu queria fazer radiologia, me chama na sua sala com uma semana de empregado, me faz uma carta e manda eu entregar num curso onde eu ganhei 80% de bolsa para realizar. Tinha recém-casado, morava de aluguel, ganhando um salário mínimo, e Deus providenciou tudo. Deus começou a cuidar de tudo, porque eu fiquei buscando Deus, eu me dediquei a Deus, eu me lancei a Deus, busquei o reino em primeiro, e as coisas foram sendo acrescentadas diariamente. Não abandonei, portanto, a confiança. Quantos já têm perdido a confiança de Deus por causa das circunstâncias, da dificuldade? Ele diz aqui: não abandoneis, portanto, a vossa confiança em Deus. Não é as lutas, não é as adversidades que vai parar eu e você, meu irmão. Às vezes a adversidade está nos lapidando, está nos moldando, está nos preparando para receber algo lá na frente. As adversidades muitas das vezes vai nos moldar aquilo que Deus quer que nós sejamos na mão dele. Aleluia. O que nós não podemos perder é o propósito daquilo que Deus tem nos dado, tem nos chamado para desenvolver nessa terra. Porque nós aqui na terra somos uma representação legal de Deus. A Bíblia diz que nós somos embaixadores, nós somos representantes do céu aqui. É eu e você. Fala para o teu irmão da direita: você representa o céu aqui na terra. E Deus cria uma grande perspectiva na vida de vocês. Porque se Ele não criasse perspectiva na minha vida e na sua, nós não estaríamos aqui, irmão, reunidos. Deus não quer só a gente num ajuntamento. Deus quer nos reunir para derramar. A Bíblia diz que quando o povo está reunido, Deus ordena a bênção, e que essas bênçãos nós possamos compartilhar com aqueles que estão lá fora. Que eles sejam conhecedores daquilo que Deus faz na nossa vida. Aleluia! Então uma fé cristocêntrica, aí em Hebreus aqui no capítulo 11, no versículo 6 vai dizer: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então tem que ter fé, irmão. A fé é a base de tudo. Se tu estás aqui nessa noite é porque cremos que Jesus é um caminho, é uma verdade, é uma vida e que nos leva ao Pai. Ele é o caminho que havia uma ponte que foi quebrada lá no Adão, no nosso irmão mais velho. Pecado entrou, quebrou o acesso que eu e você tinha ao Pai. Adão é retirado do Éden por causa do pecado. Houve uma divisão, que o pecado separa o homem de Deus.
Mas Jesus, Ele morre naquela cruz e o véu se rasga e nos dá o acesso para eu e você entrar nele de novo. Restaura o que foi quebrado. Por isso que na ceia Ele diz: aqui é o meu sangue de uma nova aliança. O que foi quebrado, Jesus restaurou. Deus está restaurando o que ali? A igreja. Deus tinha um propósito com a igreja. Foi como o nosso pastor, presidente, leu aqui: o diabo não vem para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para nos dar o quê? A vida, e a vida em abundância. Há um adversário da igreja, há um adversário que quer te tirar do propósito, do alvo de Deus. Mas pastor, tu não sabe o que eu estou passando. Isso vai passar, meu irmão. Deus está preparando você para algo grande. Deus está te levando para viver na dependência dEle, não na tua dependência. Nós temos que depender dEle no total, 100%. Até aqui tu pode, Deus. Não, agora sou eu. Não, dependa 100% de Deus. Então, uma igreja com propósito, ela vive uma fé cristocêntrica. Tem que agradar a Deus tendo fé, como Ele diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia! Lucas 18, versículo 8, a parte B vai dizer: quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Quando Jesus voltar, Ele vai encontrar fé na terra? Essa é a perspectiva de Deus, de quando o Filho voltar para buscar a sua igreja, como vai nos encontrar. Dois, confiança e entrega. No Salmo 37, aleluia. Então, viver no propósito é necessário que eu tenha fé em Jesus. Uma vida de propósito, ou o que é o propósito que Deus espera de nós, é uma vida de confiança e entrega nele. E aqui no Salmo 37, o versículo 3 em diante, vai dizer assim: confia no Senhor e faz o bem, e habita na terra. Olha só, é aqui. O bem é para ser feito aqui, para confiar nele é aqui. É aqui que nós temos que fazer a diferença. E alimenta-te da verdade. Uma igreja que tem propósito, ela se alimenta da verdade. Ela busca na palavra. Ela tem anseio do alimento espiritual. Aleluia, ela tem desejo de meditar nela, e dia e de noite, como diz o Salmo 1. Tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Isso é viver no propósito de Deus. Deus espera isso, porque é aqui que Deus quer compartilhar, aleluia, algo contigo. Aqui Deus compartilha, sim. Os louvor fala com a gente, sim. Mas se você entrar para o teu quarto e fechar a porta, Deus vai falar com você poderosamente, porque nós não temos que esperar o domingo para estar reunido, esperar Deus falar com a gente. O culto começa dentro do nosso lar, lá no teu quarto, lá no teu secreto, lá onde, naquele cantinho onde tu dobra o seu joelho, ali é o teu culto diário. Aí parece que a gente vem na semana assim, na manivela, né? Pegando, igual o carro a álcool no frio, né? Não pega, porque só queremos depender do culto domingo, só de estar aqui à noite. Não, irmão, isso é muito pouco. Deus espera mais de mim e de você. Começa em casa, repara o teu altar,
Aleluia, o profeta Elias, quando orou para que aquele fogo viesse, reuniu o povo que estava em dois pensamentos, ali quando desafiou os profetas de Baal, a Bíblia diz que ele reparou o altar. Só vem fogo quando o altar é reparado. Se não tem reparação de altar, não vem fogo, é fogo estranho. Mas pastor, hoje não precisa de altar, mas há um altar no teu coração que precisa ser reparado todo dia. É onde Deus habita. Ou você é governado pelo Espírito Santo, ou você é governado pelas tuas emoções. Nós não podemos ser pessoas almáticas. Nunca se ouve tanto cristão passando por depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Como eu tenho visto isso, irmão? Por quê? Porque foge do propósito. Não tem confiado no Senhor tudo. Deixou de fazer o bem. Não tem se alimentado da verdade. E aí ele vai dizer no versículo 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o teu desejo. Tu viu, quando você faz para Deus, Deus realiza o teu desejo. A ordem está invertida. Eu quero para mim primeiro e depois eu faço para Deus. Não, está errado. Faz para Deus primeiro e depois Ele vai fazer o que você precisa. Confiança e entrega. Quem tu tem confiado, irmão? Versículo 5, um versículo conhecidíssimo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Sabe, às vezes estamos na igreja, congregando, mas não temos entregado tudo para Deus. Queremos fazer do nosso jeito, não convidamos eles para nos orientar. Lembra que Noé não questionou nada, ele só fez o que Deus mandou. Somente faça o que eu te mandar, Noé. E Noé fez, e deu certo a arca. Tu imagina um camarada 120 anos construindo a arca, pregando a palavra, falou: Deus vai mandar uma chuva, vai inundar tudo, vai matar quem? Tu tá maluco, tu tá doido, tu tá surtado, tu tá blefando. 120 anos pregando, Tiago. A arca simbolizava Jesus naquela época, porque quem entrasse por ela seria salvo. Quem entra por esse lugar é salvo. A igreja hoje é uma arca daquele tempo, irmão. Esse é o propósito de Deus. O maior propósito de Deus são pessoas, é vidas. É restaurar o que o diabo roubou do Éden: a comunhão, a consciência pura do homem. A semelhança do Deus Pai. Façamos o homem a nossa semelhança, na atitude, não é do caráter. A essência do homem era como a do Pai, mas o diabo foi e desfigurou tudo, enganando Eva. O homem perde a sua característica do céu, a essência, mas Jesus vem para nos dar essa essência de novo, através do Espírito. Quando recebemos Ele como nosso único e Salvador, há uma transformação dentro de nós, há uma metanoia de pensamento, porque metanoia, metos no grego, significa mudança de pensamento. No grego diz métodos, mudança de pensamento. Ei, Deus muda pensamento, Deus muda percurso, Deus muda história, e está mudando ainda hoje. Mas é necessário entregar um caminho, o teu caminho para Ele. Não trilhe pelos teus caminhos, mas trilhe no caminho de Deus, porque a igreja é triunfante. A igreja, quando está no caminho do Pai, ela é imparável. Vê a história da igreja no passado, tudo tentou parar a igreja. Tudo tentou, mas não para. Pode matar os profetas, mas não mata a palavra ela percorre, atravessou o oceano, me alcançou, alcançou você, alcançou os gentios. A graça nos alcançou, chegou no Brasil, conhecemos a verdade. A morte de cruz viu a gente. Na cruz Jesus viu eu e você, meu irmão. A gente às vezes tinha tudo para dar errado. Eu costumo dizer, eu tinha dado tudo para dar errado, mas coube Deus fazer: não, mas você dá certo comigo. O que ninguém vê em você, eu vejo em você.
O que nem na sua família está te enxergando, mas eu enxergo em você algo bom em você. Deus faz isso, irmão, para glorificar o nome dEle. Sabe, tu pela fé se organiza para casar, para manter uma coisa diante de Deus, pura, santificada, e escutar de familiares dizer, vai viver de donativo da igreja. Coitadinhos. Isso para uma pessoa, meu irmão, leva a pessoa a uma depressão, a se encolher dentro de uma caixa e morrer para esse mundo. Palavras que matam, porque a Bíblia vai dizer em Provérbio que a palavra ela tem poder de dar vida e da morte. O que sai da nossa boca gera vida ou gera morte. Sabe, tu ouvir isso, aí Deus fala, não turbe o seu coração, crê em mim, e verá que eu sou Deus na sua vida. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o provedor da oferta. Uma igreja no propósito é isso, é confiar e entregar. Precisamos entregar tudo para Ele, confiar somente, fazer o bem, habitando aqui, se alimentando da verdade de dia e de noite, agradar-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. E aí tu entrega o caminho ao Senhor, e o mais Ele fará. Quem está esperando mais de Deus aqui na sua vida, irmão? Amém. Eu também estou esperando coisa ainda de Deus, mas estou na palavra, estou na promessa, estou agarrado nela. Perseverança. Sabe, uma igreja de propósito é uma igreja que persevera. O que é perseverança? É aquilo que tu ainda não viu, mas tu tem certeza que vai acontecer. É igual a gravidez, é 9 meses esperando. Hoje, pela tecnologia, você vê o neném, já sabe, faz sexagem, faz tudo. Mas no tempo da minha mãe, eu não sabia o sexo. Só quando nascia que era surpresa. Ih, ó, é menino, opa, é menina. Sim ou não? Hoje você já sabe, faz o quartinho, vai ser azul. Aí faz festa de revelação. Hoje está tudo assim, né? Por causa da ciência, ela se evoluiu. Mas já 50 anos atrás, está grávida, vamos esperar nascer para ver o que é. Ou compra azul ou compra rosa, depois. Então é gerado, tem que gerar, a fé gera isso, é esperar em Deus, confiando. O meu milagre, o teu milagre é como uma gestação, ela está sendo preparada dia após dia, até o dia que o nascimento vem. A tua bênção chega na sua mão. É a sua faculdade, jovem, é aquele emprego, é a carreira de militar, aleluia. Quem sabe você, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado. Ei, gera sonhos em Deus, porque quem tem maior prazer em te abençoar é Deus, e tu glorificar o nome dEle através da sua vida. Por isso que quando eu falo para as pessoas, quando eu sou o técnico, eu falo, você não sabe o que Deus fez na minha vida. Se eu sou de um técnico, porque Ele abriu porta onde não tinha, usou quem eu menos esperava para me abençoar. Se hoje eu sou um técnico, é porque Deus fez o impossível na minha vida. O possível a mim foi botar currículo, ir lá no curso me inscrever. Mas o impossível foi Deus botar um camarada que nunca me viu, me dar uma carta e me dar um desconto de 80%. Isso é o impossível de Deus. Qual é a minha possibilidade? Só de ir lá levar a carta. Que Deus já fez, Deus já inclinou. A Bíblia diz que o coração do rei é Deus que inclina. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Oh, Jesus. Deus é bom. Todo o tempo Deus é bom. Tiago,
primeiro capítulo de Tiago, aí depois de Hebreus, dá só uma caminhada, ou o irmão está botando aqui, né, no reto projetor. Tiago, capítulo 1, a epístola de Tiago, 2 ou 4, vai dizer assim: meus irmãos, tende por motivo toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o que, irmão? Produz o que? E perseverança é você ver aquilo que tu não está vendo. A tribulação é para te moldar. Deus está te alargando, irmão, na oração, no jejum. Sabe, o jejum quando é dado para eu e você fazer campanha de oração, não é para mim ser melhor do que aquele que está lá fora, não, de maneira nenhuma. É para mim morrer para minhas vontades, morrer para o meu eu, para que Deus cresça em mim e eu diminua. João falou isso, é que ele cresça e eu me diminua. O jejum, a oração, a consagração vai matar o nosso eu, o nosso ego, a nossa vontade, a vontade almática. Porque senão a gente anda no campo das emoções. E quando a gente anda no campo das emoções, a gente vive em crise. Nós não entendemos a revelação de Deus, os propósitos. Por muito tempo os discípulos tiveram crises existenciais, porque não entendia. Por isso que Jesus falava algumas coisas por parábola, explicava a eles, depois que explicava, mandava, explica aqueles então que estão lá fora. Jesus descortinava as crises almáticas deles, aguardando um rei governamental em Israel, e Jesus jamais, não, o meu reino não é esse, não, vocês ainda não estão entendendo, Pedro, o que eu vos falo agora tu não entende, mas lá na frente tu vai entender. Pedro ainda precisava da metanoia. Enquanto ele não é transformado, ele andava com espada na cintura, e espada é sinal que nós estamos armados. Às vezes nós somos confrontados pela palavra, nos armamos com o irmão, de vez nos quebrantarmos, a gente quer arrancar a orelha. Às vezes o pastor está dando uma palavra, e às vezes a gente na condição de jovem não quer aceitar aquilo, né? Mas Deus está nos poupando. Jesus falou: Pedro, o diabo cirandou pela sua vida e eu pelejei por você. Perseverança, irmão, sabendo que a aprovação da fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Aleluia. E aí ele vai dizer: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegro, e nada deficiente. Deve ter uma ação completa para que seja perfeita e de integridade. E nada de deficiente, ou o quê? De uma forma deformosa. O padrão é de Deus. É a palavra que que dá o norte para mim e para você, é a bússola. É a bússola para nós vivermos aqui em meio às lutas e adversidade, porque são coisas dessa vida, irmão. Jesus foi bem claro: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ânimo é coragem, vigor da alma, para a gente não ficar olhando os problemas. Se ficar olhando, é como Pedro: vem ter comigo. Ah, Pedro, vem. Pedro andou, confundiu a ciência, a física, andou sobre as águas, olhando para Jesus, mas quando ele olha para o mar revolto, ele afunda, porque ele se distrai com os problemas alheios da vida. Mas quando olhamos para Jesus, nós vivemos no sobrenatural, porque para andar na água é algo sobrenatural, irmão. Conhece alguém que anda na piscina, a não ser surfista em cima da prancha? Fora disso, ninguém faz mais isso. Não houve um homem na história que andasse pelas águas
O que faz andar sobre as águas é barco, navio, jet ski, mas pelos seus próprios pés. Isso é viver no nível do sobrenatural. Esse é o nível que Deus quer que eu e você andemos com Ele. Porque no natural nós já estamos, mas Deus quer algo sobrenatural, trazer a existência do reino de Deus para a terra. Pai nosso que está no céu, venha a nós o teu reino. É trazer o reino para a terra. Jesus falou para Pedro: eis que bota uma chave na tua mão, e tudo que você ligar no céu será ligado, e que tu desligar, sabe o que é isso? Eu e você temos autoridade. A igreja, Deus deu uma chave de autoridade. Foi como oramos aqui por enfermidade. Deus desliga enfermidade na vida de pessoa, porque a igreja tem essa chave, tem esse acesso a Deus, por causa do véu que foi rasgado e do sacrifício de Jesus. Isso é uma igreja que tem propósito, que prega, que cura, que liberta, que visita os órfãos, as viúvas, que vai nos presídios. Isso é uma igreja que está no propósito, que não vai esperar Jesus falar para mim, para você: estive nu e não me deste o que vestir, tiveste fome e não me deste o que comer. Igreja do propósito, ela prega o evangelho, que rasga seu coração diariamente diante de Deus. Que entende que é na tribulação a nossa fé, ela é desenvolvida, porque a fé é uma medida, amém, irmão, ou não? É uma medida. Eu não sou aqui medidor de fé de ninguém, e ninguém tem esse dom, mas Jesus falou que a fé é uma medida. Se a tua fé for do tamanho, então tem medida. O que ele falou? Do tamanho do quê? Então ela é uma medida. Eu não sei se a tua está 5 centímetros, 10, 15, 20, mas ela é uma medida. E Deus fala para tu aumentar. Se você não está satisfeito com o grão de mostarda, vai para a semente de abacate, que já é um pouquinho maior. Vai aumentando ela. É como uma musculatura. É como tu vai para a academia fazer musculação. Você vai desenvolver os músculos que não são trabalhados, o processo é doloroso. Há um líquido que sai da nossa musculatura e ele gera dor, mas você persevera e essa dor passa, e daqui a pouco você está com gás. Na primeira semana tu quer desanimar, porque é muita dor mesmo. E a fé é assim, irmão, está na prova: eu vou abandonar, não vou. Persevera, irmão, vai passar isso. Deus está te desenvolvendo a sua fé, Deus está te desenvolvendo para o propósito dEle. Quem na tua família ainda falta estar aqui nesse banco, é com você mesmo. Continue e persevere. Eles não me ouvem, não precisa ouvir, ore, é o Espírito que convence. Não é por força nem por violência, é pelo meu Espírito. Não é por muito falar, age com amor. Quem sabe o filho está aí meio fora, não está aqui, você está aqui. Dê amor para ele. Só dê amor. Ele precisa de amor. E a igreja tem amor, porque recebeu amor. Quem muito tem amor, irmão, pode dar amor. Por isso que Jesus falou que do interior fluirá um rio de água viva. Só pode fluir de você aquilo que já recebeu dele. Se você está vazio, é tempo de você se lançar nele, beber da água de Deus, para você poder alimentar aquele que está com sede. A igreja, Romanos capítulo 8, versículo diz que ardentemente a criação aguarda pelas manifestações do Filho de Deus. Tem Filho de Deus aqui nessa noite? Ele está aguardando vocês se manifestar. Vamos motivar, vamos agitar, vamos orar, vamos buscar, vamos pedir as estratégias de Deus. Vamos fazer algo que atrai as pessoas. Faz como Paulo: me fiz de tolo para ganhar os fracos. A gente lá na igreja faz uma festa de rua. Como já ganhamos quase a rua toda para Jesus. O responsável na rua que tem a minha igreja, existia uma festa de rua. As pessoas urinavam no muro da igreja, irmão. Era uma nhaca. Não respeitavam a igreja. E aí Deus deu uma estratégia à pastora Severina, líder do grupo de oração. E ela falou: Deus não mandou a gente dar. Foi 1 mês dando volta no quarteirão, ungir com óleo a rua, andando, orando, adorando a Deus, tocando violão.
Todo dia, 30 dias à noite, a gente começava 8 horas da noite, dando volta no quarteirão, ungindo. Oramos para Deus nos dar a oportunidade de subir no púlpito, lá no palanque do pessoal lá, para pregar a palavra. Viemos na festa panfletando, e fizemos lá o que Deus direcionou para a gente. Irmão, para a glória de Deus, a festa acabou, e o responsável pela festa hoje é um dos maiores evangelistas lá da nossa igreja, o Vinícius, homem de Deus, um jovem sedento por Deus, profundo na palavra, fez um curso de missões aí. Que homem de Deus, tem uma palavra profunda. E fora outros que vieram, porque Deus deu a chave. Esse é o propósito da igreja, irmão, povoar o céu e despovoar o inferno. Deus quer encher. Aleluia. Quem está comigo, diga amém. Aleluia. Então persevera. A vossa fé produz perseverança, meu irmão. Produz perseverança. Oh, aleluia. E o quinto, ser cheio do Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Sabe, irmão, porque eu estou falando muito em tu perseverar? Porque as grandes igrejas da Europa, Alemanha, Inglaterra, por deixarem de perseverar, de deixarem de ouvir as vozes proféticas, as igrejas se acabaram. Grandes igrejas, templos maravilhosos lá da Alemanha, da Inglaterra hoje, sabe o que é lá? Boates e danceterias. Se eu e você aqui no Brasil não nos posicionar, irmão, as hostes espiritual da maldade quer fazer isso, com tantas ideologias que estão se criando aí. Eu presenciei essa semana uma situação que eu comentei com o Tiago aqui ainda há pouco, de ter que chamar uma pessoa do gênero masculino, chamar pelo nome feminino. Um jovem de 16 anos de idade, com a sua mãe. Tem noção disso, irmão? Eu não pude chamar ele pelo nome dele, pelo sexo masculino, dentro do meu trabalho. Essas são as hostes espirituais da maldade, que está entrando nas escolas dos nossos filhos, dos seus netos. E se eu e você não perseverar, guerrear com as armas de Efésios 6:10, eis que vos dou poder, Lucas 10:19, para pisar serpentes e escorpiões, e dano algum vos causará. Efésios 6:10, fortalecei-vos na força, no poder do Senhor, e tomar dele, revestir de toda a armadura de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, nem é contra pessoas, é contra as hostes espirituais da maldade. Se nós lutar com pessoas, nós estamos perdidos. Mas quando entramos na esfera espiritual, entendemos que as guerras é espiritual, irmão. Ninguém para a igreja. O que faltou na igreja da Europa foi perseverança, guerrear com as armas certas. Por isso que as igrejas fecharam e hoje viraram boate e danceteria. Atos capítulo 1. O versículo 4. Olha que interessante isso aqui. Aqui, Jesus ainda não teve a ascensão dele, ainda caminhou por algum tempo no meio dos discípulos após a sua ressurreição. E aí aqui no versículo 4, em diante do capítulo 1, ele vai falar daquilo que ele prometeu, que está em João 14. João 14 ele falou, quando eu voltar para o meu Pai, eu vou dar para vocês o quê? O Consolador, alguém que vai nos consolar. Está lá, João capítulo 14, coloca para mim João 14:15 na tela, fazendo um favor. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Próximo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Então alguém que Deus está dando para estar conosco todos os dias, o Espírito Santo. A igreja não tem como caminhar sem o Espírito Santo, irmão. Quer um exemplo? Tu vai na concessionária, tu compra o carro 0 km.
Qual é o propósito do carro? De te conduzir de um ponto ao outro, sim ou não? Sim ou não? Mas o que faz o carro andar? O combustível. Pode ser zero, mas se não tiver o que faz ele andar, o que dá a ele o vigor de caminhar, de ativar todas as partes elétricas, dá o funcionamento, ele não te leva a canto nenhum. Vai continuar lá na concessionária bonitinho, cheiroso, aquele cheiro de novo, né? Bênção, né? Deus ainda vai me abençoar para mim ter um. Precisa do combustível. A igreja sem o Espírito Santo, ela não vai fazer nada. Por isso que Jesus falou: quando eu voltar, eu vou dar para vocês ele. Aí vocês vão estar habilitados. Porque habilitado é alguém que pode conduzir algo. Sim ou não? Timóteo vai falar isso. Aquele que é habilitado para manusear a minha palavra. Isso é muito sério, irmão. Porque uma pessoa que tira a sua habilitação, essa carteira, ela te garante que você conheceu as leis de trânsito e que você respeita ela, que você não viola os princípios da lei de trânsito. E se você manuseia bem a palavra de Deus, então você sabe os limites que eu e você podemos estar. Nós não vamos passar por porta que não deveríamos passar, não vamos atravessar a linha que deveríamos passar, porque vai vir uma consequência. Se você, num cruzamento de grande fluxo de carro, se você passar no sinal vermelho, o que pode acontecer? Um acidente. No reino espiritual é a mesma coisa. Quando tu faz aquilo que Deus não mandou você fazer, você gera um acidente. Você sofre esse dano. E você pode perder o propósito de Deus. Posso, pastor? Pode. Tem na Bíblia? Tem. 1 Samuel capítulo 15. O profeta Samuel vai lá. Deus fala assim: Samuel, vai lá em Saul, avisa ele que eu não vou mais caminhar com ele, eu vou tirar o meu espírito dele, porque o que ele fez foi tudo errado, conforme eu dei para ele. Eu mandei ele matar os filisteus, eu mandei ele acabar com os amalequitas, ele não matou todo mundo, ele trouxe ainda os bezerros, trouxe os animais dele lá, está tudo errado, ainda quer consagrar isso para mim, eu não preciso disso para receber consagração. Aí ele diz assim, que é melhor obedecer do que sacrificar, porque esse sacrifício é como o quê? Pecado de feitiçaria. Perdeu o propósito. E no capítulo 16, Deus substitui. Samuel, vai lá na casa de Jessé agora. Tu vê um menino jovem, vai ser consagrado para ser rei. Foi rei na hora? Não. Ele passou pelo processo também, irmão. Para tu chegar onde Deus te prepara. Sofreu perseguição, teve que fugir, é assim mesmo. Mas o que Deus quer ver é um coração. E sabe qual foi a diferença de Saul para Davi? É que Saul queria um trono para ele, e Davi sempre quis ter um trono para Deus. Uma igreja que tem propósito, ela sempre quer para Deus. Uma igreja que perde o propósito é quando ela fica totalmente dependente do seu ego, do seu eu. Eu faço, é comigo agora. Deus vai substituir. E aqui em Atos, capítulo 1, versículo vai dizer assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não ausentasse da onde, irmão? De G. As coisas têm que começar com as da casa. É em casa, Tiago, que começa. É aqui que vai começar. O que Deus quer fazer aqui, às vezes a gente tem que encher esse banco, mas vai começar aqui. Começar pelos da sua família, da sua família, da sua família. Começa em Jerusalém. Primeiro começa em casa. Vamos fazer culto da família. Vamos chamar os parentes que ainda não são convertidos. Aleluia. Vamos preparar um churrasco aqui estratégico e vamos dar uma palavra. Aleluia. Vamos fazer um culto jovem aqui. Vamos chamar os primos que não fazem parte ainda. Vamos botar um festival de pizza. Vamos fazer o festival do cachorro quente. Aleluia. Vamos ter estratégia, irmão. E aí ele vai dizer: aguarda, não ausentarem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Qual é essa promessa? João 14. Bota João agora para mim, 14:23, fazendo um favor na tela. Respondeu Jesus: alguém que me ama guarda a minha palavra, e meu Pai amará. E viremos para ele, e ele faremos nele morada.
26. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. 26. Isto vos tenho dito. É o 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. Quem ensina em você? O Espírito. Olha lá, o Consolador vai te ensinar. Opa, então o Espírito Santo, ele consola no meio das lutas e adversidade. Segundo, ele vai te ensinar todas as coisas, o que vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Aleluia! As estratégias é toda de Deus. Se Deus falou para você, você esqueceu, o Espírito vai lembrar. O que não pode é eu fazer da minha forma, da minha maneira, porque Ele me consola, aleluia. Ele vai me ensinar diariamente. É o Espírito que nos ensina. E aí ele vai dizer, aqui em Atos: mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvis, porque João na verdade os batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, e não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, olha só, aí eles ainda estão com visão terrena, eles ainda, a chave não virou, a metanoia não aconteceu neles, ainda estão presas às coisas dessa vida. E aí eles falam, e perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaurareis o reino de Israel? Estavam preocupados com o rei físico. Deus estava vendo lá na frente as coisas espirituais. Eles ainda precisavam, porque o Espírito não quebrou isso ainda deles. Lá em Mateus 10, se eu não me engano, a Bíblia diz que Jesus entra no quarto, está ele, e Jesus sopra sobre eles o Espírito. Ali eles receberam o Espírito, mas o batismo com o Espírito Santo foi em Atos. Ali Deus inaugura a igreja dele. Aí esses camaradas revolucionaram a terra. Se eu e você estamos aqui é por causa deles. São os mártires do cristianismo, irmão. Aí Pedro entendeu. Aí eles entenderam. Aí ele vai falar assim: não vos compete conhecer o tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis o poder. Olha só, poder é o dínamos de Deus. Isso no grego significa dinamite, uma explosão. No grego, palavra poder original é dínamos, poder, dinamite. Uau, a igreja recebeu uma bomba, um poder, dínamos. No original, poder. Por isso que Jesus fala: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando tu marcha em direção às portas do inferno, tem que cair, irmão, porque tu está cheio do poder de Deus. Você não está na força do teu braço, você está na força do Espírito de Deus. Recebereis o poder. Jesus falou, é Jesus falando, irmão, não é ninguém mais ou menos do que o próprio Jesus antes de ter a ascensão dele. E aí ele vai falar: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Aí sim, nós só somos testemunha depois que estamos cheios do poder. Aí a coisa acontece em casa, para você testemunhar daquilo que tu recebeu. Como é que tu pode testemunhar daquilo que tu ainda não recebeu? Porque eu testemunhei que Deus me livrou de uma Kombi que foi toda fuzilada? Porque eu conhecia Jesus, recebi o poder dele, e hoje eu testemunho que Deus faz milagre, que Deus liberta a pessoa do caminho da morte, e que me usa para tirar outros que estão em um caminho de morte. Por isso que eu vou com algum grupo nos bailes, vamos nas comunidades, porque é o meio que Deus me tirou. Uma vez um jovem lá na nossa igreja frequentava o tráfico, desviado do caminho do Senhor, voltou para Jesus, oramos por ele no apelo na frente da igreja, ele manifestou, irmão. O demônio que manifestou dele começou a me apontar com um tiro de fuzil e falou: eu vou te matar. E falava para mim, a igreja lotada num domingo, aquele jovem fazia assim para mim: Tiago, eu vou te matar, eu te odeio. Porque eu fui orar por ele quando eu cheguei aqui na frente. Ele: por que esse espírito estava querendo me matar? Porque antes de eu conhecer Jesus era o que habitava em mim. Ele me conhecia.
Por isso que ele tinha raiva de mim, porque eu conhecia a verdade e estou tirando outros do mesmo lugar, tirando aquele jovem daquele lugar. Mas é o dever de escolha de cada um, irmão. Aquele jovem foi liberto, mas ele não perseverou na caminhada, não perseverou. Voltou para o tráfico. 3 meses depois, troca de tiro com a polícia. Quem morreu? Ele. O diabo ceifou a vida dele. Teve a oportunidade, irmão. Não brinque com as coisas de Deus, leve a sério, jovem, leva a sério. Não fique dividido, não deixe passarinho criar ninho na sua cabeça. Ele pode até voar sobre a tua cabeça, mas espanta ele, não deixe ele criar ninho. Tu tens a palavra da verdade, tu tens a espada da justiça, tu tens a armadura de Efésios, capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Pode ver, são tudo pontos letais da nossa vida, que atingem órgãos nossos que podem nos matar. Proteção espiritual para tua mente, aleluia, para tuas emoções, couraça, emoção, capacete, aqui ó, o campo de batalha. Tudo começa aqui ó, para depois vir para cá, e aí acaba consumindo o pecado, as coisas. Um camarada quando peca, ele não pecou naquele dia, ele vem aos poucos, ó, tropeçando nas pedrinhas, porque ele sai da luz, ele já não enxerga mais, aí ele vai tropeçando. Aí chega um determinado momento, Jesus vê, o diabo vê que ele já não tem mais revestimento, está vulnerável. Os teus anticorpos, a gente toma vitamina para quê? Para ficar são, sarado, sim ou não, irmão? Aí tu vai no médico, ó, tua vitamina B está fraca, ó, eu acho que aqui você está precisando de cálcio, teus ossos, estou vendo aqui algo nos seus ossos, e aí você vai tomar vitamina, para fortalecer, para que aquilo não aumente, e te venha adoecer mais. No reino espiritual é isso, irmão. Costumo dizer, Tiago, que a nossa profissão tem ali, na ceia de Jesus. Quando Jesus fala assim, aquele que quiser tomar a ceia, examine a si próprio. Isso é um raio-x que você faz de você mesmo. Eu faço, porque o que é o raio-x? É a condição de te ver por dentro. Eu não vejo ninguém por dentro. Eu sei, por conhecer a anatomia, onde está teu coração, fígado, rim, intestino, pâncreas, porque eu estudei para isso. Quem não estudou, não tem noção onde é que está. E aí você tem que estudar para conhecer. E quando Deus fala, examina o homem a si próprio para tomar a ceia, é para você fazer essa anamnésia. É isso que Deus faz na gente. Vai fazer uma anamnésia, vai pesquisar o que está problema, o que está doente dentro de você, para ele entrar com o remédio certo. E na ceia a gente tem que fazer isso diário, todo dia. E aí ele vai falar, por causa de muitos tomar a ceia sem ter noção do que está fazendo, há muitos doentes e enfermos no nosso meio, porque está tomando a ceia de qualquer maneira, porque não entende que a ceia é espiritual. Os 2 mandamentos que Deus deixou é batizar e a ceia, até que ele volte. Quem está me entendendo, diga amém. Eu estou acabando, irmão. Então o Espírito Santo, a igreja recebeu o Espírito Santo. Jesus falou, e aí sim, depois que ele recebe, aí Jesus vai falar, sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então quando não começa em casa, eu não posso ir para Samaria nem para a Judeia. Não tem como eu ir lá fora se aqui dentro ainda não estou preparado para isso. Então a preparação começa dentro de casa. E aí sim, o poder vem sobre nós. O dínamos vem, o poder. E aí você é habilitado, aí Deus te habilita, agora vocês podem ir pregar. E aí em Atos 2 vai dizer que veio o Espírito Santo, começaram a falar em línguas, na língua daquele povo que estava ali, que ia pessoas de outras nações ali. Capítulo 3 em diante, Pedro se depara com um aleijado, aí Pedro estava transformado, irmão. Aí houve a metanoia na vida dele, aí já não tinha mais espada, aí ele não tem ouro, não tem prata, olha para o aleijado, levanta-te no nome de Jesus, anda-te. Tem noção, um homem coxo, de anos está ali naquela porta pedindo esmola e vê aquela perna voltar ao normal. Jesus falou que obras maiores eu e você fazeríamos, irmão. O que falta para mim e você fazer isso? Estamos com todas as armas aqui que Deus nos deu. Por isso que falar de propósito é um leque muito grande. Isso aqui é um estudo para a gente entrar por esse caminho aqui.
Então receba de Deus o poder dele, busque o poder de Deus. É no Espírito que você vai ser usado, é no Espírito Santo. Nicodemos, ninguém pode voltar para o ventre, mas nascer da água, do Espírito, e receber o poder de Deus. Aí sim, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. É o Espírito. O teu espírito está morto, Nicodemo. Você não entendeu ainda com toda a tua intelectualidade. Tu não entendeu a charada. Por isso que o Apolo diz que a letra mata. Aleluia. Tem coisa que é revelada no campo do céu, irmão, na tua intimidade, na oração da busca da palavra. E eles obedeceram e guardaram. Diz que eram 300 e poucos, mas alguns não quiseram esperar. Ansiedade, esse negócio não vai acontecer não. E aí só 120 ficaram, Tiago. E a Bíblia diz que os 120 foram cheios do poder de Deus. Deus não precisa de muito. Deus só quer voluntários. Deus só quer encontrar um coração pronto. Aleluia. É quando Deus fala lá em Ezequiel, que diz: eu procurei algum que tapasse a brecha. Se você ler esse texto, diz que tinha ali sacerdote, mestre, homens de Deus, irmão. Ele não está falando que não tinha ninguém ali que não servia a Deus. Conhecia. Mas sabe o que Deus vai falar na caminhada desse capítulo? Vai falar assim: ei, eu já não consigo discernir quem é de Deus e quem não é. Que coisa, hein? Perder a identidade de quem nós somos, de filho amado de Deus. Deus não conseguia identificar os homens de Deus mais. Não, já está tudo igual. Não tem quem tapa a brecha mais. Já não consigo escolher um. Irmão, vivendo o propósito é muito mais do meu posicionamento com Deus, daquilo que eu quero, que eu entendo, que sou filho amado de Deus. Aleluia. E aqui eu quero terminar, irmão. Houve um grande reavivamento em 1739 na Inglaterra, e começou com Charles Wells, John Wells, George Whitefield. A Bíblia diz que esses homens tinham 22 anos de idade. Diz que às 3 horas da manhã, aleluia, eram metodistas. Eles começaram a orar às 3 horas da manhã. Houve um mover de Deus naquele lugar. A glória de Deus tomou o dínamos veio, o poder veio, que aqueles homens foram cheios do poder de Deus. A Inglaterra foi virada de cabeça para baixo. Diz que no país de Gales, a glória de Deus veio tão grande naquele lugar, que por vários meses os hospitais não tinham um doente, de tanta cura que estava acontecendo. A Bíblia diz que George Field, ele pregava 7 horas da manhã, mais de 10 mil pessoas vinham e eram curadas. As cadeiras ficavam, as pessoas levantavam da maca, não queriam ir embora, porque queriam ouvir a palavra, porque a glória de Deus atrai. Aleluia. Nós não precisamos de muita coisa não, irmão. João Batista andava lá no deserto com roupa esquisita, comia gafanhoto com mel, mas as pessoas iam para lá para ouvir a palavra da verdade. Não viu uma palavra para massagear o coração, ouviu uma palavra dura para falar: arrependei-vos dos vossos pecados, bando de víboras. E as pessoas se convertiam. E esses homens pregaram, mudaram a história da Inglaterra, cheio, porque Deus quer alguém que ore, alguém que busque, que rasgue que rasgue suas vestes, seu coração na presença dEle. A Bíblia diz que um coração contrito Deus não despreza. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. E esses homens pregaram, 20 mil pessoas sendo curadas, se arrependendo dos seus pecados, irmão. 22 anos de idade eles tinham. Se hoje as escolas existem, foi por causa desse homem chamado John Wells, o fundador da escola bíblica dominical. Uau! Olha o que o poder de Deus pode fazer numa nação, irmão. Mas aquilo foi para aquele tempo, não é para hoje. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro, quando foi cheio do Espírito Santo, na hora Deus traz a lembrança da palavra. Aí Pedro fala assim: se cumpriu o que foi feito lá em Joel, aleluia, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito. E ali ele fala, irmão, ele não dá para um tipo de pessoa, ele vai falar jovem, idoso, ancião, todos, quem quer recebe. Se cumpriu hoje o que foi dito pelo profeta Joel. Atos 2,17 vai dizer isso. Olha só o que diz: e acontecerá que nos últimos dias o Senhor
derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos profetizarão, os vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. E sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naquele dia, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo e o vapor da fumaça. Aleluia. Os sinais de Deus têm que seguir a igreja, irmão. Uma igreja que sinais não segue é uma igreja que perdeu a essência. Ela precisa de um reavivamento. Por isso, de alguns anos, Deus reaviva alguns lugares. País de Gales, Toronto, no Canadá. Deus também fez um grande avivamento naquela cidade. E há uma promessa de uns profetas de outras nações que diz que o Brasil é uma nação que vai viver esse avivamento, irmão. Eu não quero estar de fora, irmão. Eu não quero ser daqueles 300 que foram para casa e só 120 ficou para receber. É para mim e para você é hoje. Porque os últimos dias está hoje. Os últimos dias contou desde a morte de Jesus. De lá para cá já começou os terremotos, começou as pandemias, começou doença. O problema é que agora, há 50 anos atrás você ouvia de 10 em 10 anos. Agora se deixar está anualmente. É vulcão que está em erupção ali. É pandemia que... Quem já passou por pandemia aqui, irmão? O pessoal da antiga aqui lembra disso? Houve algumas gripes, né, que houve na Espanha, em algum lugar. Mas essa que abalou o mundo, sabe o que? Deus está despertando a igreja dele para estar ligada, para pregar o evangelho, porque Jesus está voltando e vai buscar uma igreja, aleluia, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Mas quanto isso nós temos que pregar, irmão, anunciar, que nós não possamos ser aqueles homens que Deus deu talento, chamou um, deu 5, e aquele trouxe 5, o outro deu 3, ele foi e trouxe mais 3, mas a um ele deu, ele enterrou e Deus cobrou dele. Mas cadê meu filho? Eu guardei. Então a Bíblia diz que dele foi tomado e deu para aquele que tinha mais, porque não quer fazer a vontade do Pai. O que Deus tem botado na tua mão é para multiplicar, amém? Maior o que está em você do que está no mundo. E aqui eu termino, irmão. Quero orar por você, eu te convido a ficar de pé. O Ministério de Louvor pode me ajudar aqui? Aleluia, irmão. Deus quer te levar para um nível maior. Deus quer... Quem sabe aqui está levantando novos John Wesley. Eu sei que para cada tempo Deus tem uma maneira de agir, irmão. O que importa é que você esteja na visão de Deus, na vontade do Pai, fazendo a vontade de Deus, a vontade boa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 2, diz, não se conformeis com esse mundo, mas renovai o vosso pensamento. É metanoia, é buscar as coisas do céu. Aleluia. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar o teu nome e te engrandecer, porque a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Pai, nos ajuda, Deus, a viver uma vida intensa na tua presença. Aleluia. Vivendo no poder do Espírito Santo, o penhor. Aleluia. O Espírito Santo é o penhor, irmão, é algo valioso, é precioso. Jesus falou que daria ele para mim, para você, e disse que eu e você fazeríamos obras maiores. É para hoje, não é para amanhã, é hoje. Deus quer fazer hoje na minha vida e na sua vida. Os sinais têm que te seguir, irmão. O sinal tem que seguir a igreja. Aleluia, a glória de Deus tem que atrair as pessoas, como atraía pessoas lá no deserto para ouvir João Batista, porque a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo. E o próprio João Batista falou, esse eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, mas esse vai, eu os batizo com água, mas esse vai vos batizar com o fogo do Espírito Santo. Que o fogo do Espírito encha a sua vida, que você seja reavivado, avivado, porque avivamento é trazer vida naquilo que está parado. Que o combustível da sua vida seja reativado nessa noite para a glória do Deus Pai. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa igreja. Obrigado, Deus, por esses irmãos
que eles sejam cheios do Espírito, que a glória de Deus esteja sobre esse lugar, assim como a nuvem e a coluna de fogo seguiu o povo naquele deserto, que seja de sinal nesse lugar a glória de Deus, que alcance esse bairro da Viga, que alcance as vizinhanças desse lugar, dá estratégia para eles, dê sabedoria, aviva o coração deles nessa noite. Eu oro e te agradeço no nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus.